Eu também consigo calcular a distância entre um ponto, tá? Um ponto qualquer e uma reta. Eu consigo calcular a distância entre um ponto qualquer e uma reta. Uma reta, vou escrever aqui o formato AX mais BY mais C igual a zero. Distância entre pontos e retas. Basta, por exemplo, aplicar essa simples fórmula aqui, ó. Distância é igual ao módulo de A vezes o x0 mais B vezes o y0 mais C dentro de módulo sobre a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, por exemplo, considere que eu tenho um ponto P de coordenadas 0, 0, tá certo? E eu quero calcular a distância desse ponto a essa reta aqui, digamos, x mais y menos 1 igual a zero. Então, eu tenho um ponto e eu tenho uma reta. E eu quero calcular a distância entre eles, certo? Então, veja bem, aplicando essa fórmula é muito fácil. A distância é igual a módulo. O valor do A aqui é 1, ó. O valor do B também é 1 e o valor do C é menos 1. Então, vamos substituir, ó. O A, 1. O X é o X do ponto, que é 0. O B é 1. O valor do Y é o Y do ponto, que é 0. O valor do C é menos 1. Fecha sobre a raiz quadrada de A, que é o 1, ao quadrado, mais o B, que é o 1 ao quadrado. Então, realizando esse cálculo, eu vou ter 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Aqui em cima fica menos 1 dentro do módulo. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2, raiz de 2. Então, olha só, o módulo de menos 1 eu sei que é 1, sobre raiz de 2. Se você racionalizar, você encontra que a distância vai ser raiz de 2 sobre 2. E isso é até interessante de se observar no gráfico, né? Então, imagina aqui o eixo X e o eixo Y, tá? O ponto P é esse ponto que está morando bem aqui, ó, na origem. E essa reta X mais Y menos 1 igual a 0, eu consigo desenhar ela aqui. Como? De que maneira? Basta, por exemplo, encontrar a reduzida dela, né? Encontrando a reduzida dela, y é igual a menos x mais 1. Então, eu tenho aqui a reduzida. Já sei que ela corta no eixo y no ponto 1. Aqui, ó. E o ponto que ela corta no eixo x, tá certo? Vai ser exatamente quando o y for 0. Então, 0 igual a menos x mais 1. Ou seja, x igual a 1. Ela vai cortar aqui no 1 também no eixo x. E aí é só ligar esses pontos, eu tenho a reta. Então, a distância dessa origem para essa reta é esse segmento de reta aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus aqui. Tá certo? Muito bem. E aí, esse comprimento vale raiz de 2 sobre 2. Ok? Muito bem.